Olá pessoal, eu sou o professor Ednei e nessa aula a gente vai abordar algumas ideias sobre equações do segundo grau. Então a gente tem aqui nessa aula as equações biquadradas que recaem em uma equação do segundo grau para a gente chegar à solução, para a gente conseguir resolver. Essa ideia aparece no nosso material na página 119, como exercícios para que vocês possam praticar, para que vocês possam fixar essas ideias. Temos algumas questões na página 120 e mais outras que eu indiquei no final dessa aula para apresentar para vocês. Eu quero falar das equações biquadradas por meio dessa situação que traz um pouco de geometria para a gente poder discutir, para a gente poder entender essa ideia de equação biquadrada. Vamos resolver juntos. Determine a medida de cada lado do retângulo, sabendo que a área é igual a 40 centímetros quadrados. Bom, nós temos o conceito de área. A área do retângulo, como que a gente determina a área do retângulo? Multiplicando um lado pelo outro. Então vamos escrever isso, que quando eu multiplico x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado menos 1, eu obtenho, pelo enunciado, 40 centímetros quadrados. Nós equacionamos essa situação. Nós acabamos de escrever a equação que representa tudo o que está descrito. Agora, a gente precisa encontrar o valor de x. Quando a gente vem aqui, fazendo essa multiplicação, vamos precisar recorrer à propriedade distributiva, certo? Então, eu preciso fazer x ao quadrado vezes x ao quadrado. Eu vou escrevendo passo a passo, detalhando para que todos possam entender qual é a propriedade que a gente está utilizando aqui. Depois a gente pode fazer com mais agilidade, a gente consegue fazer já o resultado ali, né, meio que mental, mas eu vou detalhar para que todos possam entender. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, depois na sequência, mais x ao quadrado vezes menos 1, menos 1x ao quadrado. Olha a regra dos sinais, mais vezes menos, tá? Agora, menos 4 vezes x quadrado, menos 4x quadrado. Menos 4 vezes menos 1, menos vezes menos, mais 4 igual a 40. E aqui, pessoal, a gente precisa recorrer àquela propriedade de potência. Lembra sempre, se eu multiplico potências em mesma base, eu vou repetir a base e vou somar esses expoentes. Então, eu fico com x elevado à quarta potência. Eu consigo reduzir esses termos que são semelhantes, lembra? Então eu tenho o monômio menos x quadrado e eu tenho o monômio menos 4x quadrado. Esses termos recebem o nome de monômio e a gente pode reduzir se eles têm a mesma parte literal. Então eu fico com menos 5x ao quadrado mais 4 menos 40. Já vou escrever naquela forma geral, toda equação fica igual a zero, já estou deixando naquela forma bem geral para a gente conseguir resolver. X ao quadrado menos 5, aqui é x à quarta, x à quarta, aqui é x ao quadrado, e aqui eu fico com menos 36, mais 4 menos 40, menos 36 igual a zero. E aí nós chegamos em uma equação que tem um termo x à quarta e o outro termo x ao quadrado. Esse tipo de equação é considerada duplamente do segundo grau. Por isso que ela recebe o nome de biquadrada, porque ela é duas vezes do segundo grau. Veja que aqui apareceu um x elevado à quarta, onde geralmente nas equações do segundo grau a gente tinha x ao quadrado. E aqui apareceu um x ao quadrado, onde geralmente a gente tem apenas o x. Então, por isso que ela é considerada uma equação do segundo grau duas vezes. Ela é chamada de equação biquadrada, porque naquele formato dela ali, a gente vê que ela é duas vezes do segundo grau, tá? A equação, então, que representa essa situação, que representa esse problema, é uma equação biquadrada. E como a gente resolve? É isso que eu vou apresentar para vocês agora, que nós vamos fazer juntos a estratégia de resolução para uma equação biquadrada. Bom, a gente vai começar fazendo o seguinte. Esse x à quarta, ele pode ser reescrito como x ao quadrado, certo? E aqui eu vou escrever esse x ao quadrado em uma outra cor, para você entender melhor essa estratégia de resolução para a equação
do segundo grau duas vezes, para a equação biquadrada. Você consegue perceber que aqui apareceu um x ao quadrado e aqui apareceu um x ao quadrado também. Quando a gente usa o recurso matemático de trocar a variável, por exemplo, se eu colocar uma outra letra no lugar do x ao quadrado, que usualmente a gente coloca um y, se a gente fizer essa mudança de variável, trocar x quadrado por y, ou seja, a gente está dizendo que x ao quadrado é igual a y. A gente consegue ter uma equação do segundo grau. A gente reduz a algo que a gente já sabe resolver, a algo que a gente já sabe calcular. Então, no lugar do x ao quadrado, a gente vai colocar uma outra variável, a gente vai fazer uma troca de variável, fica assim, ó, y ao quadrado menos 5y menos 36. Essa equação, que é do segundo grau, a gente já resolveu várias vezes equações desse tipo, equações dessa forma, em que a gente tem um coeficiente aqui, ó, o A é 1, o B é menos 5 e o C é menos 36. Então, a gente já fez esse tipo de resolução algumas vezes, tá? Vamos lembrar como que a gente resolve? Posso usar a fórmula resolutiva e fazer delta, que é igual a b quadrado menos 4ac, e depois fazer x, nesse caso y, que é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, que é a fórmula resolutiva, ou eu posso usar o raciocínio da soma e do produto, tá? A gente já falou dele nas aulas anteriores também. O raciocínio da soma e do produto consiste em buscar essas soluções mentalmente, usando essas duas relações. A soma dessas soluções é menos b sobre a. Vamos destacar que o a é 1, o b menos 5 e o c menos 36, certo? Quando a gente faz assim, menos b sobre a, que é a formulinha da soma, menos b sobre a. Eu tenho o menos da fórmula e o menos do b. Menos 5 sobre a, que vai dar 5. E o produto é c sobre a. Menos 36 sobre 1. Menos 36. Agora a gente vai pensar assim, dois números que a soma dá 5 e o produto dá 36. Lembra da dica? Deixa o sinal para olhar depois. E tabuadinha. Dois números que eu multiplico para obter 36. A gente pode pensar assim, 12 vezes 3, verdade, 12 vezes 3 é 36. Mas eu consigo combinar a soma para dar 5? 12 com 3, posso tentar combinar o sinal? Não consigo, não dá. Outro par de números que eu multiplico para obter 36, 9 e 4. Consigo combinar o sinal para que a soma resulte 5? Se você pegar, por exemplo, 9 e menos 4, você obtém soma 5 e você obtém produto 36, é menos 36. Coloquei ali entre parênteses só para a gente deixar separadinho o sinal do outro, né? Então, se você preferir resolver usando a fórmula resolutiva, tem que encontrar os mesmos resultados, 9 e menos 4, para o valor do y. Muito importante isso, gente. Nós encontramos, olha aqui, qual variável? Y, nós estamos na variável y. Nós encontramos os valores para y1 e y2, que é 9 e menos 4. y1, 9, y2, menos 4, certo? Só que a nossa variável, a gente quer encontrar o valor do x. Quando a gente fez aquela troca, a gente colocou que x ao quadrado era y. Por que a gente precisou fazer isso aqui num passo anterior? Veja, a gente fez essa troca para cair em uma equação em que a gente já sabe resolver, a gente já consegue resolver uma equação de segundo grau. A gente faz, essa é a estratégia de raciocínio que faz a gente cair em algo que nós já sabemos como resolve, como se calcula. Do jeito que estava aqui, a gente não sabia encontrar o valor do x ainda, mas quando a gente faz essa troca da variável, eu recaio em uma equação que é do segundo grau e essa equação a gente já resolveu várias vezes. Por isso que
a gente vai, no final, ter que desfazer essa troca. Então, assim, a gente só fez uma mudança na variável, é um artifício para conseguir resolver uma equação que é do segundo grau, mas a gente está na incógnita y, eu não quero o valor dessa incógnita y, eu quero o valor da incógnita x, então no final eu desfaço essa troca, voltando bem aqui, ó. Como eu já achei o valor do y, eu consigo achar o valor do x. Para y igual a 9, x ao quadrado igual a 9. Pensa comigo, quem é o quadrado da 9? Pela propriedade de potenciação, o inverso da potência 2 é raiz quadrada. Só que a base pode ser tanto positiva quanto negativa por conta do número par aqui. Mais ao quadrado dá mais, só que pode ser menos também, porque menos ao quadrado dá mais. Então, por isso que a gente insere um mais e menos aqui, ó. O x pode ser mais ou menos 3, certo? Para y igual a menos 4. Que número ao quadrado, ou que números ao quadrado vão resultar menos 4? Pessoal, nenhum número ao quadrado dá negativo. Quando isso acontece, a gente não consegue continuar. Então, nesse caso, nós descartamos esse número negativo, porque não tem nenhum x que ao quadrado resulte um menos 4. Aquilo a gente não consegue finalizar, a gente não consegue terminar como terminamos aqui. Então, a gente não continua, não dá para fazer, não tem nenhum número que ao quadrado resulte negativo. O conjunto solução é mais 3 e menos 3. O conjunto solução da nossa equação. Volta para o problema, tá? Sempre volta para o que a gente está querendo resolver. Nós temos um problema que envolve a área. Esse x representa um segmento, representa a medida. Não faz sentido eu ter um valor negativo para esse x, né? Mesmo que ele esteja ali ao quadrado, esse x está representando uma medida. Por isso que a gente vai utilizar apenas o 3 positivo. O x pode ser 3, porque ele representa uma medida. Então, determine a medida de cada lado. O lado x² menos 4 fica assim, ó, 3 ao quadrado menos 4, ou seja, 9 menos 4, 5 centímetros. E esse lado fica 3 ao quadrado menos 1. Substituindo, ou seja, calculando o valor numérico, né? Quando a gente substitui, é fazer o cálculo do valor numérico. Eu fico com 3 ao quadrado menos 1, que fica 9 menos 1, que fica 8. Aqui estão as dimensões do retângulo, tá certo? Recapitulando com vocês. Então, nós pegamos, escrevemos aqui a equação que representa o problema, aplicamos a propriedade distributiva, fomos lembrando de propriedades bem básicas que a gente não pode esquecer, de potências e tudo mais, ó, operação com monômios, escrevemos a equação, chegamos numa equação que tem x² e x². Toda equação que tem este formato é chamada de equação biquadrada. Ah, mas e se tivesse um x² e um x²? Eu não consigo resolver usando essa estratégia. Por quê? Porque ela não é biquadrada. Ela só é biquadrada se ela tiver este formato. Um x², um número vezes x², às vezes tem um 2, um 3 aqui na frente, um número vezes x² e outro número sozinho sem x. Esse é o formato de uma equação biquadrada. Qual é a estratégia para resolver? Trocar, reescreve x² assim, ó, x² ao quadrado, e aí você troca esse x² por uma outra letra, caindo em uma equação do segundo grau, que a gente vai resolver usando a fórmula resolutiva ou usando a lógica da soma e do produto. Resolveu, volta, desfaz a troca. Aqui a gente desfez a troca. Já que a gente tem o valor do y, a gente consegue encontrar o valor do x. Tá? E aí resolvemos o problema, tá certo? Então, equação biquadrada vai passar por essa lógica de resolução. Vamos resolver mais um exemplo? No conjunto dos números reais, qual é a solução da equação biquadrada? x²
menos 16x ao quadrado igual a zero. A estratégia da resolução é substituir x à quarta por x ao quadrado. Então fica assim, ó, x ao quadrado menos 16x ao quadrado. Esse x ao quadrado que está em destaque aqui de outra cor é justamente para te ajudar a visualizar qual é a troca de variável que a gente tem que fazer. No lugar desse x quadrado, a gente coloca uma outra letra. Pode escolher uma outra letra. Vamos colocar um k agora? No lugar do x quadrado, a gente vai colocar k. Escreva qual é a troca que você está fazendo para você saber onde voltar no final, onde você tem que desfazer essa troca. Então a gente vai fazer assim, k no lugar do x quadrado, k ao quadrado, menos 16k. Essa é uma equação de segundo grau incompleta. O valor do A é 1, o valor do B, menos 16, e o valor do C é 0. Bom, toda equação do segundo grau que tem C igual a 0, eu resolvo fazendo a fatoração. Eu nem preciso usar fórmula. Também dá se eu usar a fórmula resolutiva aqui, mas por fatoração eu já consigo resolver. Eu coloco K em evidência, fatoração, conteúdo lá do oitavo ano que a gente acaba usando aqui. É bem importante a gente ter essas ideias bem claras, que facilita bastante. Se um produto resulta zero, ou a primeira parte é zero, ou a segunda parte é igual a zero. Aqui é uma equação do primeiro grau que a gente resolve bem tranquilinho, isolando o k, k igual a zero ou k igual a 16. Mas nós não queremos encontrar o valor do k. A gente quer o valor de x. Conjunto verdade é conjunto que tem o valor de x da equação biquadrada. E o valor de x da equação biquadrada a gente encontra voltando bem aqui, ó. Como nós trocamos x quadrado por k, agora a gente destroca. Para k igual a zero, que valores ao quadrado resultarão zero? Apenas o zero, certo? Então aqui eu tenho apenas o próprio zero, porque é zero ao quadrado que vai dar zero. Para k igual a 16, que valores ao quadrado vão resultar 16? Esse x, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Então a gente usa essa lógica. A potência 2 a gente transforma em raiz e, por ser um número par, o x pode ser tanto positivo quanto negativo. Por isso nós colocamos o mais e o menos. X é mais ou menos 4. O conjunto solução daquela equação biquadrada acaba sendo 0 mais 4 e menos 4. Tanto faz a ordem. 0 mais 4 menos 4. Nesse caso seria a nossa alternativa D, que resolve aquela equação biquadrada. Percebam que a lógica que a gente usou é a mesma. Então a gente reescreve no lugar da x à quarta, x quadrado ao quadrado, troca por uma outra variável para cair numa equação do segundo grau, que a gente já sabe como resolve. Resolve para essa incógnita e depois volta onde a gente fez a troca para poder encontrar a equação, a solução para a incógnita original ali da equação, certo? Pessoal, então eu vou indicar para vocês esses exercícios para que vocês possam exercitar, para que vocês possam praticar, fixar essas ideias. Na página 120 nós temos questões biquadradas, depois página 124, depois na página 126 também. Tá? É importante que vocês retomem essas ideias que são aqui de fatorar, propriedade distributiva que teve, fiquem atentos a esses detalhes que fazem diferença na hora de resolver essas questões. Tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.